Já vamos entrar na palavra. Abram comigo as vossas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Só a título de informação, esse Tiago não é aquele Tiago que era filho de Zebedeu, irmão de João. Esse Tiago não era aquele Tiago que era filho de Alfeu. Para falar a verdade, o Tiago que era filho de Alfeu, ele não foi muito relevante na igreja, mas era um discípulo. Mas esse Tiago aqui, ele era o meio-irmão de Jesus. E esse homem se converteu depois da ressurreição do seu irmão, de Jesus Cristo. E ele não acreditava no seu próprio irmão. Passou a vida inteira, praticamente, sem acreditar. Mas quando ele encontrou com seu irmão depois da ressurreição, ele escreveu essa carta maravilhosa. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela hoje. Amém? Acharam? Ele se tornou depois bispo em Jerusalém e no ano de 65 ele foi morto. Mas ele deixou uma grande história, um grande exemplo que tem a nos ensinar nessa noite. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Luta gera relacionamento. Adversidade gera relacionamento. E hoje eu quero falar sobre isso. Como reagir diante das adversidades da vida. E quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembro que eu não fui um garoto muito fácil, um jovem muito fácil. Para vocês terem uma ideia, eu era conhecido como diabinho de olho azul. Onde eu morava, eu tacava o terror. E isso não é legal, eu não falo para... É porque eu não era fácil. E eu vivia de castigo, meu pai vivia dando bronca em mim. E ele falava assim para mim: engole o choro e põe um sorriso na cara. Eu falei: mas como? Se eu estou triste, arrasado, né? Se eu tomei uma bronca, ficava virado de frente para a parede, não podia me movimentar, mal respirava, porque eu estava de castigo. E quando eu escrevi essa mensagem, eu me lembrei disso. E é verdade, uma das coisas mais difíceis é a gente se alegrar nos momentos difíceis da vida. As coisas mais difíceis é a gente colocar um sorriso no rosto quando as lutas estão intensas. Mas Tiago, ele estava escrevendo para um grupo de judeus que estavam espalhados pelo Mediterrâneo, judeus que estavam sofrendo, e essa carta que ele escreveu era uma carta para as pessoas que estavam em luta. E ele, de uma forma muito profunda, ele tem algumas coisas para nos ensinar. Como reagir às adversidades da vida. Existe uma coisa que nos nivela, existe uma coisa que nos deixa iguais perante a humanidade e perante Deus: os problemas. Não existe uma pessoa no mundo, que não tenha problema. Se eu perguntar quem tem aqui, eu tenho certeza, todos vão levantar a mão. Porque é uma coisa que é latente à vida humana. O próprio Jesus Cristo fez questão de deixar claro, foi muito transparente quando ele disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo que a gente está vivendo, ele já foi vencido. Essa luta que de repente você está passando, ela já foi vencida. Você só precisa saber disso, mas ela já foi vencida. E é interessante que Paulo, quando escreveu sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. E eu, pesquisando, eu falei: o que significa profundamente essa palavra caráter? E eu achei no dicionário muito interessante. Diz assim: caráter é um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e de reagir de cada pessoa. É a firmeza e a coerência nas suas atitudes. Caráter é o que define a personalidade e a índole do ser humano. E Paulo diz que o que produz caráter são as tribulações. Interessante isso.
O caráter, ele é forjado nas tribulações. Você é quem você realmente é nas lutas. Você se revela principalmente para Deus. Quem é você? Qual é a qualidade da sua fé? Quando você está na dificuldade da vida. Quando você está nas lutas da vida. Quer saber quem você é? Começa a sofrer. Quer saber quem você é? Começa a enfrentar a luta. E essa luta vai provar a sua fé. E essa luta vai forjar em você o caráter. O caráter é a forma que você reage diante das circunstâncias da sua vida. E entenda uma coisa, o que acontece exteriormente na nossa vida, do lado de fora, é menos importante do que acontece aqui dentro. Entenda que Deus está mais preocupado com o que acontece dentro de você na hora da luta, do que acontece fora de você. Porque o mundo externo é fácil de resolver. Ele não acalmou os mares, os ventos na tempestade? Mas é interessante que antes dele acalmar a tempestade, naquele grande mar, os discípulos, naquela tempestade, no auge da tempestade, quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos apavorados, e olha, que eram homens experientes, eram pescadores experientes. Quantas tempestades eles já não tinham enfrentado, mas aquela era diferente. Aquela estava fazendo o barco virar. Mas quando Pedro olha distante um homem andando, quando os discípulos contemplam, Jesus Cristo diz uma coisa fantástica. Não temas, sou eu. Primeiro ele quis acalmar a tempestade que estava aqui dentro dos discípulos, para depois acalmar a tempestade que estava do lado de fora. Então, as coisas externas são menos importantes para Deus. Ele está preocupado com o que acontece dentro de você. E nessa noite ele está dizendo, não temas, sou eu, sou eu. Então, as circunstâncias da vida, entenda uma coisa, elas são temporais. Mas o caráter que é forjado nas circunstâncias da vida, queridos, isso é eterno. Isso é eterno. Quem você é eterno. Os problemas passam, as diversidades passam, as lutas passam, mas você sempre permanece em Deus. Porque quem você é e quem você se torna através das tempestades é o que vale para o Senhor. As circunstâncias, ele resolve. E quando Paulo escreveu sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, ele diz assim, por causa desse caráter, por causa disso que é forjado em nós, ele diz o seguinte, por isso não desanimamos, embora exteriormente, olha aquilo que eu falei, exteriormente estamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Onde você tem colocado os seus olhos? Na tempestade? Ou naquilo que Deus tem para a sua vida? Ou naquilo que Deus está transformando você? No seu caráter que Ele está forjando? Por isso, queridos, não desanime. Não desanime. A luta pode ficar intensa, os problemas podem crescer, mas você está se tornando uma pessoa melhor. Entenda que depois de uma grande tempestade, você se torna um grande homem e uma grande mulher. É isso que vai forjar a sua vida. Então, Paulo deixa muito claro, se alegre nas tribulações. E por isso que eu lembrei do meu pai. Quando ele brigava comigo, eu falava, mas como eu vou me alegrar? Tomei uma bronca daquelas. Mas aí veio isso na minha mente, eu falei, é verdade. Mesmo no sufoco da vida, a gente se alegra, porque a nossa alegria vem de quem? Do Senhor. E é interessante que a Bíblia frequentemente compara as provações como um ouro, como a prata sendo purificado no fogo. Entenda que você é ouro para Deus. Só que Ele precisa refinar esse ouro. Queridos, esse ouro só é refinado no fogo. No fogo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim, essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza da fé vale mais que ouro. Essa pureza da fé vale mais que ouro. E é interessante que se você perguntar para um ourives, eu confesso que eu já fiz essa pergunta. Se você perguntar para um ourives assim, como é que você sabe que a prata é pura?
E a resposta dele é: quando eu vejo o meu reflexo na prata. É na prova que você reflete Cristo. É nas lutas que você reflete Cristo. E eu achei interessante essa resposta. O Orives entende que a prata ela é pura, que ela está sem impureza, quando ele começa a olhar para a prata e vê na prata o seu reflexo. E aí ele consegue entender o nível de pureza dessa prata. Então, quando você está no fogo da vida, você está sendo purificado. E nesse processo de purificação da sua vida, você começa a refletir Cristo. Você começa a refletir a glória de Cristo. Você começa a refletir quem Cristo é na sua vida. Por isso que a gente entende quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas precisamos entender que Deus é Espírito. Então, quando diz façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele não está falando de corpo físico. Ele está falando de identidade, Ele está falando de moral, Ele está falando de atitude, Ele está falando de comportamento. O maior desejo de Deus para nós é que eu e você sejamos como Ele. Por isso somos chamados de cristãos. Lá em Antioquia, foi a primeira vez que as pessoas que seguiam a Cristo, os discípulos, foram chamados de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles refletiam Jesus Cristo. E cristão quer dizer o quê? Pequenos cristos. E essa pergunta eu quero fazer para vocês. Vocês refletem Cristo aonde vocês estão? Vocês estão numa pureza que vocês conseguem refletir Cristo por onde vocês passam? É uma coisa que a gente tem que se pensar. Por onde eu ando, as pessoas que me olham estão enxergando Cristo em mim? Apesar das adversidades, dos problemas que eu vivo, eu estou sendo purificado, a minha fé está sendo purificada. E isso tem um propósito: refletir Cristo. Refletir Cristo. Então, entenda uma coisa, queridos: quando você é refinado pelas provações, as pessoas vão começar a ver Cristo em você. Entenda isso. Quando você é refinado pelas provações da vida, Cristo vai começar a aparecer. Cristo vai começar a refletir. E as pessoas vão começar a dizer: você é diferente. Não existe nada mais gostoso na vida do que você ouvir de uma pessoa: você tem algo diferente. Querido, a questão não é quem somos, a questão é o que carregamos. E o que você carrega na sua vida? O que você carrega na sua vida? Que seja Cristo. Por onde você passar, que seja Cristo. Esse é o maior objetivo de um cristão: refletir Cristo. E a Bíblia diz que interessante que Jesus aprendeu. Quando eu li isso, eu falei: nossa, mas Jesus aprendeu? Aí o Espírito Santo falou assim: não esqueça que ele era 100% homem, 100% Deus. Então, como homem, ele aprendeu. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer no meio do sofrimento. Ah, pastor, isso é heresia. Não, olha o versículo, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez aperfeiçoando, tornou-se a fonte eterna da salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, depois que ele aprendeu, como homem, ele disse para a humanidade o seguinte: é possível refletir a minha graça, refletir a minha glória e ser santo como eu sou santo. É possível. Então ele se tornou agora a fonte de cada um de nós, para que possamos vir a refletir a glória de Deus através das provações da vida. Do jeito que Jesus Cristo aprendeu, nós também podemos aprender. Nós podemos aprender. Como homem, ele aprendeu, com sofrimento. Ele aprendeu naquela cruz. Ele aprendeu com toda a dor que ele sentiu do pecado da humanidade. Ele aprendeu. Então, queridos, quem somos nós? Quando passamos por um sofrimento, eu sempre lembro disso. Quando alguma coisa acontece na minha vida, eu sempre olho para a cruz. Por menor que seja a dor, não importa, é dor. Quem é que gosta de sentir dor? Eu não gosto. Quem é que gosta de sofrer? Eu não gosto. Mas quando isso chega na nossa vida, olha para a cruz. Olha para a cruz. E veja aquele homem, como o homem sofreu na cruz. E com isso, ele aprendeu. E a gente também pode aprender. Agora, eu fico perguntando, por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que o próprio Deus permitiu o seu filho passar?
Romanos capítulo 8, versículo 17, preste bem atenção nesse versículo. Se somos filhos, quem é filho de Deus aqui? Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Entenderam? As pessoas só querem participar da glória. As pessoas só querem participar das bênçãos do Senhor. Eu também quero. Mas existe um processo. Existe um processo de refinamento, de tratamento. Afinal de contas, a gente está todo embaçado. Precisamos começar a purificar, para começar a refletir que nem a prata, refletir a glória de Deus. Entenda uma coisa, os problemas, queridos, eles não produzem automaticamente o que Deus quer. Os problemas não produzem o que Deus quer. Porque tem muitas pessoas que passam problemas e ficam amarguradas, ficam tristes, ficam decepcionadas, culpam Deus por causa do sofrimento. Então, na verdade, o sofrimento não produz isso automaticamente, essa purificação. Mas a gente só consegue, através do sofrimento, começar a ser refinado, através de uma coisa só, da palavra de Deus. A purificação do ser humano, para ele se tornar semelhante a Cristo e começar a refletir a glória de Cristo, é através dessa palavra. Só através dela vamos conseguir refletir a glória de Cristo. E não é só ler, é colocar em prática. Amém, queridos? Até aqui foi uma introdução. Agora eu vou entrar na aplicação da palavra. E como então a gente vai reagir às adversidades da vida? Como a gente vai se comportar para que possamos a cada dia nos tornar homens e mulheres puros, com a nossa fé pura diante de Deus, refletindo a glória de Deus? Primeira coisa, diante dos problemas, lembre-se de que o plano de Deus é sempre bom. O que Deus tem para mim e para você é perfeito, ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Ninguém. O seu marido não tem, a sua esposa não tem, seus filhos não têm, o seu patrão não tem, o seu pastor não tem, a sua pastora não tem, os seus amigos não têm, ninguém tem um plano perfeito que nem o Senhor. Tudo que Deus faz é bom. Deus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Olha o que ele disse através do profeta Jeremias. Queridos, isso é um versículo muito conhecido. Muito conhecido. Já vi milhões de pregações sobre esse versículo, louvores sobre esse versículo. Agora, entenda uma coisa, conhecer versículo é uma coisa, viver versículo é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Conhecer e praticar são coisas diferentes. Jeremias capítulo 29, versículo 11, na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: eu é que sei, eu, diz o Senhor, que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É Ele que sabe. Então lembre-se sempre, na hora da luta, na hora da adversidade, na hora dos problemas, traga na sua memória a seguinte frase: o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. É Ele que sabe o que é melhor para mim. E José entendeu isso. Vocês conhecem a história de José? José incomodou seus irmãos pelo comportamento dele, pelos sonhos dele. E ele foi vendido. Antes ele foi jogado no poço, antes queriam matar ele, mas ele foi vendido como escravo para o Egito. O tempo passou. Por que o tempo passou e as coisas aconteceram? Porque o plano de Deus é perfeito. Quando não entendemos, não significa que ele não é perfeito. Quando não entendemos, é porque estamos focando no lugar errado. Estamos focando nas circunstâncias e não nas promessas. Mas chegou um momento, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que José diz assim para os seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ei, o que estava acontecendo com você, aos seus olhos é mal, mas para Deus é perfeito. Para Deus é perfeito. Disso que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que é, não faço a mínima ideia,
mas eu sei que alguma coisa está acontecendo, em alguma esfera da sua vida. Isso que está acontecendo, Deus está transformando em bem. Agora você não entende, mas lá na frente você vai glorificar a Deus e vai entender o porquê que isso aconteceu na sua vida. Geralmente, no momento, a gente nunca entende, mas depois que a gente passa, e Deus se revela mais profundamente, por quê? Porque a dificuldade gera relacionamento. Quando passa, a gente começa a entender. E a gente vai agradecer, que nem Ezequias agradeceu. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ele tinha. E olha o que ele diz, Isaías capítulo 38, versículo 17. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Olha que coisa fantástica. Aí você fala, mas como para o meu bem? É porque você já passou, agora você vai entender. Enquanto a gente está no olho do furacão, a gente não entende. Enquanto a gente está na tempestade, a gente não entende, mas ela passa. Ela passa. Entenda que toda crise, toda luta tem uma coisa, prazo de validade. Ah, pastor, mas já faz 10 anos. Calma, vai passar. Ah, mas faz 20 anos. Vai passar. Vai passar. E você ainda vai glorificar a Deus por causa disso. Tenha certeza. Se não passou, é porque você ainda não está refletindo a glória de Deus. Lembra do refinamento? Se a luta ainda não passou, é porque você ainda não está brilhando a luz de Cristo. Se a adversidade ainda está acontecendo, é porque você ainda não está perfeito, que nem a prata e que nem o ouro, para refletir a glória de Deus. Então continua, porque o processo está sendo feito. Porque o plano de Deus é perfeito. Afinal de contas, Ele quer nos deixar semelhante ao seu Filho amado, Jesus Cristo. Que possamos ser verdadeiramente cristãos, e não só da boca para fora. O que esses homens passaram, se você começa a ler a palavra de Deus, o que esses discípulos viveram, o que esses discípulos passaram, não chega nem aos pés do que vivemos. Eles morreram por causa de uma verdade. Eles morreram por causa de uma verdade. Esse Tiago, que eu falei aqui na carta, ele morreu decapitado. Quem é que dá o seu pescoço assim? Por uma verdade. Então, queridos, aguenta firme, aguenta firme. Isso faz parte do processo. Isso faz parte da disciplina. Quando você está na luta, você está sendo disciplinado. Quando eu estou na luta, eu estou sendo corrigido. Entenda uma coisa, tudo que você passa na vida é para algum tratamento. Comece a olhar para você. Quando você entrar num problema na vida, por exemplo, se você entra num problema financeiro, se você está com alguma dificuldade financeira, olha para a sua vida e vê se você consegue ter sabedoria, discernimento de administrar o seu dinheiro. Vê se o dinheiro, de repente, não está ocupando o lugar de Deus. Porque tudo que você passa na vida tem um porquê, tem um tratamento, tem um propósito. Se você está sozinho, se você vive um processo de solidão na sua vida, é porque tem um motivo. Deus, Ele quer mostrar para você que é Ele que preenche a sua vida por completo. Ele quer mostrar para você que é só Ele que você deve depender e não das pessoas para ser feliz, para ser alegre, para ter momentos prazerosos. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Isso chama-se disciplina. E olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 11 nos diz. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A vida é uma escola, cheia de exercícios. A vida é uma escola. Eu falei numa pregação que a vida não é para amador, não. A vida é para quem tem coragem. A vida é para quem é corajoso. Quando Jesus Cristo diz, tenha bom ânimo, no mundo passaste por aflições, tenha bom ânimo, essa palavra eu já falei. No original significa coragem. A vida é para quem tem coragem. A vida não é para amador. A gente não está aqui brincando de viver. A gente não está aqui brincando de ser cristão. Porque o diabo não brinca de ser Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quando ele entra, ele mata, destrói, ele faz a festa. E sem pedir licença. Sem pedir licença. Agora Deus não, Deus é educado, é perfeito. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se atentamente você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro.
cearei contigo e você comigo. Ceia quer dizer intimidade, ceia quer dizer compromisso. O diabo não faz isso, ele arromba a porta, entra com tudo. Então, queridos, não brinquem de ser cristãos. Não brinquem. O mundo é cruel. Eu sempre costumo dizer, queridos, que o mundo não é um mar de rosas. Não. O mundo não é para amador, não. O mundo é para quem tem coragem, para quem tem fibra, para quem sabe que está num treinamento, para quem sabe que está sendo tratado, para quem sabe que Deus está purificando, para quem sabe que Deus espera dele de fé, coragem, ânimo, força. É por isso que a gente vem aqui durante a semana. Por isso que a gente vem em final de semana. Para ouvir uma palavra e sair daqui completamente cheio de coragem, né? Pisando na serpente. Né? Então a gente tem que ser assim, corajoso. Tá? Então nenhuma disciplina parece ter motivo na hora, mas depois a justiça de Deus é feita. Aquilo que Deus quer fazer é perfeito. Amém? Então lembrem-se de que o plano de Deus é perfeito. Sabe, queridos, os nossos olhos, a nossa atenção, ela sempre vai revelar aquilo que é importante para nós. Sabia que você anda e caminha para onde você olha? Você sabia disso? Você caminha para onde você olha. Então, se você olhar para os seus problemas, você vai caminhar para a tristeza, para a depressão, para a angústia. Mas se você olhar para as promessas de Deus, se você olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, você vai caminhar de promessa em promessa, de glória em glória, de fé em fé. Nunca esqueça disso, você vai na direção para onde os seus olhos estão enxergando. E o que os seus olhos estão enxergando? É interessante que Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, olha que fantástico isso, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora vamos traduzir esse versículo. Vem para a cena comigo. Jesus olhando para a cruz, se enchendo de alegria. Por quê? Ele olhou para a cruz? Não. Ele olhou além da cruz. E o que ele enxergou além da cruz? Eu e você. Eu e você. Por isso foi uma alegria proposta pela salvação. Quem propôs essa alegria ao próprio Jesus Cristo foi a salvação. Porque quando ele olhou além da cruz, que era um símbolo de sofrimento, um símbolo de vergonha, um símbolo de tristeza, ele se alegrou. Porque ele olhou além dela e viu eu e você. Então, queridos, não olhe para as circunstâncias. Olhe para as promessas. Eu vou pedir para os meninos colocarem uma frase na tela e a gente vai repetir junto essa frase. Vamos lá. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Vamos repetir junto? Vamos lá. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Olhe para Jesus. Não importa as circunstâncias da vida, olha para Jesus. Entenda uma coisa, o foco determina sentimento. Grave isso. O foco determina sentimento. Quer se tornar uma pessoa alegre, feliz? Olhe para Jesus. Quer se tornar uma pessoa deprimida, angustiada? Olhe para os problemas. Porque o foco determina sentimento. Nunca esqueça disso. Então, o segredo é lembrar que os planos de Deus sempre são perfeitos. Sempre são perfeitos. Amém? Segunda coisa, diante dos problemas, expresse sua gratidão e exulte ao Senhor. Diante dos problemas, seja grato e glorifique a Deus. Aí eu entendi quando meu pai disse, engole o choro e põe um sorriso no rosto. Diante daquele meu sofrimento de um garoto de, 6 anos, 7 anos. Então, queridos, diante do sofrimento, glorifique a Deus. Aí é interessante que a gente vai falar, mas como glorificar a Deus no sofrimento? Entenda uma coisa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Preste atenção nesse texto.
Deem graças em todas as circunstâncias. Grave isso, em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Aí você pergunta, mas pastor, como isso é possível? Como isso é possível? Mas entenda uma coisa, Deus manda dar graças em todas as circunstâncias. E não por todas as circunstâncias. Em todas e não por todas. Você não vai agradecer pelo seu sofrimento. Você não vai agradecer pela sua dor. Você não vai agradecer, por exemplo, porque você perdeu o emprego. Você não vai agradecer porque aconteceu alguma coisa terrível com você. Não, você não vai agradecer por isso. Ah, eu perdi o emprego, estou feliz da vida. Não, isso é hipocrisia. Mas você vai agradecer a Deus, porque mesmo assim, Deus está com você. Mesmo assim, Deus está trabalhando na sua vida. Você vai agradecer por isso, e não pelo sofrimento. Então, vou repetir o versículo. Deem graças em todas as coisas, e não por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, agradeça em todas as circunstâncias que você viver. Quando Jesus Cristo disse, antes de subir aos céus, estarei convosco todos os dias, Ele disse, nos melhores momentos e nos piores momentos, eu sempre estarei com você. Amém? Sabe, Deus não espera que você seja agradecido pelo mal. Não. Entenda uma coisa, Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer na sua luta. Lembra que os planos dele é perfeito. Deus ele não tem prazer, mas ele também não vai dispensar a sua dor, o seu sofrimento, as suas tribulações, para trazer você para mais perto dele. Lembra que eu disse, sofrimento, dores, lutas, gera relacionamento. Jó entendeu isso. Jó fazia sacrifício, holocaustos por seus filhos. Porque se por acaso eles pecassem, Jó já estava ali pronto para que Deus os perdoasse. Mas na luta mais intensa, Jó entendeu. Ele falou, olha, antes eu fazia aquilo tudo, mas eu só te conheci. Agora, na minha dor, no meu sofrimento, os meus olhos te veem. Porque ele entendeu o que é relacionamento. Amém? Então, queridos, Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz, se alegrem-se sempre no Senhor. Ele não está dizendo alegre-se no seu sofrimento. Não. Ele está dizendo alegrem-se no Senhor. Então, entenda que é na luta que você vai reconhecer quem é Deus realmente na sua vida. Quem é Deus realmente na sua vida. Então, se alegrar no Senhor é um mandamento, é uma ordem. Se alegre. Alegria não é sentimento, alegria é comportamento. Felicidade é sentimento. Agora, alegria não, ela é comportamento. Eu estou feliz hoje, amanhã eu não estou, mas o meu espírito alegre é todos os dias, independente das circunstâncias. Lucas, capítulo 6, versículo 23, diz assim, fiquem felizes e muito alegres. Em outra versão diz bem-aventurados, que é a mesma coisa. Quando isso acontecer, o que acontecer? As lutas. Pois uma grande recompensa está guardada no céu para você. Aí você vai falar, mas pastor, só no céu? Queridos, o céu começa aqui. A eternidade começa aqui, não espera morrer para isso, não. Começa a viver em Deus agora. Começa a desfrutar da presença de Deus agora. Começa a viver o céu na terra agora. Como é que é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é? Então, a vontade que é no céu pode ser vivida aqui. Começa a viver o céu aqui. É possível. Começa a viver o céu aqui. A gente até fala em alguns momentos do culto que o céu desceu, porque a adoração da igreja é tão intensa que o céu desceu. Porque é assim que é feita a vontade de Deus no céu. Os anjos estão nesse momento lá dizendo santo, 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 santo. E essa vontade tem que descer na terra. Essa é a oração do Pai Nosso. Então comece a viver o céu aqui na terra. Amém? Entenda, queridos, Deus jamais, desde que você foi concebido no ventre da sua mãe, Deus jamais tirou os olhos de você. Ele te contempla a todo momento. Todo momento. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Passeiam sobre a terra.
Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, diz assim, escute esse versículo com coração. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará, nunca te abandonará, não tenha medo e não se desanime. Não se desanime. O Senhor é com você, amém? O Senhor é com você. Sai essa noite confiando nessa palavra. O Senhor é com você por onde você for, por onde você andar. E por último, diante dos problemas, recuse qualquer oferta para desistir. Sabe onde parecem as maiores ofertas para a gente desistir da nossa jornada? São nas lutas. Quando está tudo bem, ninguém oferece nada, né? Quando está tudo bem, ninguém chega perto, ninguém oferece um caminho diferente, não. Mas quando as lutas começam a acontecer, quando você começa a entender, através da luta, quem é realmente Jesus Cristo, quando você começa a ter um relacionamento com Ele, aí proposta para desistir vem de tudo que é lado. É gente falando de outras doutrinas, é gente falando de outros deuses, é gente falando de outros caminhos, é gente promovendo isso, promovendo aquilo, é gente mostrando que a vida é um pouco mais fácil do que essa que você está vivendo. Mas nunca, nunca aceite qualquer oferta para desistir. Sabe por quê, queridos? Porque a construção do caráter é algo lento. A construção do caráter não é uma coisa da noite para o dia. Olha o que Tiago, esse mesmo Tiago diz, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, pois vocês sabem, isso é uma certeza, que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, queridos, a gente tem certeza que as provas da nossa vida estão fortalecendo a nossa fé. Qual é o momento que você mais ora? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Qual é o momento que você mais busca Deus? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Não precisa falar, não. Pode responder para você mesmo. Quando está tudo bem, a gente esquece até de Deus. Mas quando está tudo mal, a gente fala, Senhor, meu Deus. A gente começa a orar, a gente começa a clamar. Mas a fé, ela produz perseverança. Então, independente dos problemas, sempre tem uma vida de oração. Oração é um estilo de vida. Então, diante dos problemas, reaja sempre de forma paciente e persistente. Porque a sua fé está sendo forjada, o seu caráter está sendo construído. Você vai se tornar um ouro, uma prata diante de Deus. E vai refletir a glória de Deus por onde você passar. Amém? Então, querido, se você estiver enfrentando algum problema hoje, não pergunte por que eu. Não. Pergunte o que o Senhor quer me ensinar com isso. Você sabe por que aquele povo pereceu no deserto? Por causa de dúvidas, por causa de reclamações, por causa de não ter compromisso com as promessas de Deus, e foram morrendo, dia após dia. Ficaram tudo no deserto, mas João e Caleb não. João e Caleb não perguntaram por quê. João e Caleb perguntaram, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? E os dois entraram na terra prometida. Ele e a geração deles. Então, queridos, nunca pergunte por quê. Não tem explicação. Existem coisas que acontecem na vida da gente que não temos explicação e nunca teremos. A soberania de Deus, um dia eu falei isso e é verdade. A soberania de Deus nos assusta. Nos assusta, porque entenda que Deus não deve satisfação nenhuma para a gente, nenhuma. Ele é Deus. Nenhuma, Ele faz do jeito que quer, como quer, na hora que quer, com quem quer, levanta quem quer, abate quem quer. Ele faz o que quiser, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas Ele nos ama. Ele quer ver a gente bem. Então nunca pergunte por quê, pergunte, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu não entendo, eu não tenho respostas, mas eu sigo em frente, porque eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Eu tenho certeza que o que o Senhor tem para mim é muito maior daquilo que eu posso imaginar. Então, queridos, aproveite a oportunidade para amadurecer. Aproveite a oportunidade para se tornar um cristão de verdade. Aproveite a oportunidade para se tornar um homem e uma mulher que agrada o coração de Deus, independente das circunstâncias. Amém? Quero chamar o pessoal do louvor já para ir chegando.
Sabe, queridos, a gente tem costume de começar a desistir da vida quando as coisas vão mal. Mas a gente é um povo que não retrocede. E você sabe que se a gente começar a retroceder, a gente não vai agradar o coração de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim: vocês precisam perseverar e permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido e não desistir. Então, querido, não pare. Não está na hora de desistir. Se você entrou aqui dizendo é o meu último culto, se Deus não falar comigo, eu não venho mais. Ele falou. Ele falou. Não desista. Não deixem que os problemas substitua a glória que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Então aproveite a oportunidade para amadurecer. Para amadurecer. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: mas o meu justo, o que é o justo? É aquele que anda nos caminhos do Senhor. É aquele que entende que o Senhor está com ele. É aquele que anda de forma correta. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Foi aquilo que aconteceu com aquele povo no deserto. Mas dos que creem e são salvos. Querido, toda vez que você acorda, é uma nova oportunidade, um novo tempo, é uma nova história. E é Deus dizendo para mim e para você, quando acordamos: os meus planos continuam de pé. Os meus planos continuam de pé. Amém? E para finalizar, quero finalizar a mensagem de hoje com esse versículo. Vamos ficar de pé, que a gente já vai orar. Olhe para a sua vida até hoje. Faça uma retrospectiva da sua vida até hoje. Veja o que Deus já fez por você. Veja as lutas que você já enfrentou. Você está aqui. Você já parou para pensar que você está aqui hoje? E a vida, ela só acontece num lugar. E esse lugar se chama agora. O que passou, passou. O que virá amanhã, só Deus sabe. A vida está acontecendo agora. É nesse exato momento, às 8h36 da noite, passei um pouquinho do horário, às 8h36 da noite, é que estamos existindo. Amanhã vai chegar? Não sei. Só sei que o ontem passou. Então fica com essa palavra no seu coração. Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Aquele que vem virá, e não demorará. Continua, porque a sua salvação está garantida em Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você entrou por aquela porta. Não faço a mínima ideia. Mas entenda que você veio nesse culto hoje que não foi por vontade própria. Foi porque o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Às vezes num culto a gente tem mania de dizer: nossa, essa palavra era para fulano de tal, ele devia estar aqui. Não, quem devia estar aqui era você, era eu. Aqui estão as pessoas que exatamente eram para estar aqui hoje. Hoje. Amém, queridos? Então, se essa palavra falou com você, eu quero abrir o altar aqui, eu quero orar com você, para Deus renovar a sua esperança, para Deus renovar a sua fé, para você sair daqui mais animado, mais animada, crendo que as promessas de Deus continuam de pé, crendo que Deus não esqueceu de você, crendo que Deus tem algo a mais para te entregar ainda hoje, porque o dia ainda não acabou. Você ainda vai sonhar os sonhos de Deus, você ainda vai viver uma noite tranquila, porque o Senhor está cuidando de tudo que é seu. Vem, se essa palavra falou com você, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você não vier, eu vou orar só por mim, porque é só eu que estou aqui na frente, né? E o pessoal do louvor, vem aqui na frente, aleluia. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo. Pode vir, aqui cabe a igreja toda. Aqui é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Vem porque Deus continua com seus planos de pé. A história que Deus tem na sua vida, ela não acabou. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita.
Deus é bom. Deus é bom, nunca esqueça disso. Tira a mão, deixa Deus fazer. Tira a mão, deixa Ele conduzir a sua vida. Amém? Começa a falar com seu Deus e Pai. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença nesta noite. Agradecido, Senhor, pela Tua palavra. É verdade, na vida existem lutas, na vida existem adversidades. Às vezes achamos que não vamos conseguir vencer porque olhamos para nós, enxergamos em nós as nossas limitações, as nossas fraquezas, e sabemos que diante das dificuldades da vida não temos chance nenhuma de vencer. Mas o Senhor diz essa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa na minha palavra, descansa na minha promessa. Ah, Deus vivo e fiel. Espírito Santo de Deus, eu te peço, começa a tocar agora cada vida aqui, Senhor. Começa a derramar mais, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, do Teu favor. Enche-nos com Teu Espírito. Estamos aqui, Senhor, numa noite como essa, porque precisamos do Senhor. E como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. Como é bom saber que o Senhor continua nos amando, independente de quem somos, independente das circunstâncias. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Laramassuri canta lá. O Senhor é bom, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é justo. Por isso, Pai, acalma o coração dos Teus filhos, que as Tuas promessas sejam renovadas na vida dos Teus filhos, que haja alegria no lugar da tristeza, que haja fé no lugar da incredulidade, que haja esperança no lugar da angústia. E eu te peço, Pai, fica conosco, nos ajuda a dar mais um passo, nos ajuda a continuar na Tua presença, porque sem a Tua presença não nos faça sair daqui, sem a Tua presença não nos faça continuar, porque precisamos de Ti, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, e nos renova na Tua presença nesta hora. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e já te agradeço hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor e sejam abençoados por Deus.